conta um pouco a sua história de militante político. Eu acho que a militância política é o seu dia a dia, né? Então, eu defini efetivamente quando eu comecei a me tocar do que é responsabilidade social, talvez tenha sido por volta de 19 anos, 18 anos, quando você começa a ter um conhecimento e saber o quanto o teu entorno influencia na tua vida. Esse conceito, por exemplo, de você pensar em sociedade mais justa é que me fez efetivamente levar alguns cargos. Na minha região, eu já tinha um histórico familiar, né, de atuação, então as pessoas já estavam meio que acostumadas a ver a gente fazendo algumas coisas, né, ou tentando pelo menos alguma coisa de melhoria. E aí, quando foi por volta de 20 anos, eu comecei a perceber que tudo se dá através de transformação política, né? Então, na faculdade, eu já comecei algumas coisas através de diretórios acadêmicos, então, sempre tinha, centros acadêmicos, então tinha sempre uma atividade mais na linha social, sempre se fazia alguma coisa, mas a gente começa a perceber que precisa de um pouco mais. Com o passar dos anos, eu comecei a participar de atividades de ajuda ou assistência social, mas aconteceu mais mesmo quando eu comecei a virar diretor de entidades, né? Eu fui diretor de um CDM, na época, né, hoje é CDC, e a gente, na região, tinha uma carência muito grande no que respeito a atividades para criança. Fiquei lá durante um bom período, eu tinha um histórico de relacionamento também com uma sociedade de amigos de bairro, depois me tornei diretor na mesma região, inclusive que é a do CDC, que é a Sociedade de Amigos de Vila Darila. E depois fui presidente dela durante 6 anos, né, até terminar a entidade, porque não tinha local, não existia condições, por exemplo, estruturais para se manter, e logo depois a gente fez um trabalho direcionado à área de cultura, né? Tinha algumas ligações com o pessoal de região, e já no final do mandato eu estava entrando como diretor de uma escola de samba, né? Que é a Escola de Samba Flor de Vila Darila. A minha conduta, por exemplo, na escola não era nem relativa à área cultural, né? Mas a gente tinha um pensamento mais de envolvimento com sociedade. Então, as demandas da região sempre estavam vinculadas às entidades que eram regionais e começaram. Se eu definir efetivamente o que você faz pela região, é muito complicado, porque você, quando vira diretor de entidade, parece que você vira foco de demandas, né? Então, as pessoas vêm falar com você desde o buraco da rua que está acontecendo, da falta de energia, sinalização, iluminação na área de segurança, a área educacional, a mesma área de cultura, né, o desenvolvimento. Mas nós tivemos um movimento muito forte durante esse período, desde a época da Sociedade de Amigos, onde a gente começou a ter uma briga constante com a área de saúde, né? A região era extremamente carente por conta de atendimento de UBS, né? Ou era posto de saúde, né? Era posto de saúde, na realidade, era o nome. Então teve uma movimentação de local, a demanda começou a não ser atendida com a necessidade que existia, já existia uma carência, uma deficiência no atendimento, e a gente começou uma briga junto com outras pessoas, e aí a gente foi envolvendo entidades, mais entidades, chegamos a uma linha de 35 entidades que a gente se reuniu, foi um movimento mesmo, voltado para a região, que culminou na mudança para um local maior deste posto de saúde, com atendimento melhor, e a gente entrou com um pedido do Ministério Público onde a gente conseguiu uma nova unidade para a região. Então, onde existia um posto de saúde, né, uma UBS, e na realidade 2, para aumentar a demanda. E eu vou te falar que, assim, em termos de fortalecimento político,
a nossa região acabou sendo afetada, porque, por incrível que pareça, ainda existe um pouco essa necessidade de você ter que estar falando isso constantemente com as pessoas, né? Que a União tem que resolver alguma coisa. Então, hoje, as demandas, por exemplo, da região não são de extrema necessidade, porque é um lugar até que estruturalmente bem servido, mas ainda existem, né, o problema de segurança, iluminação, ainda existe o problema educacional, ainda existe problema com atendimento à saúde, e assim, a gente ainda continua fazendo o trabalho, independente, os problemas continuam acontecendo, né? Então a gente não está passando somente pela área hoje de você tentar resolver ou tentar pelo menos ajudar, né, junto com outras pessoas, resolver problemas da região. Mas a gente pensa hoje em um outro tipo de trabalho que é conscientização. Então, se as pessoas não tiverem uma formação política, né, não tiver uma formação do que significa sociedade, a gente tem consciência que isso não vai chegar a lugar nenhum. Então, é necessário que a gente faça esse trabalho de formação, de conversa com as pessoas. Então, o trabalho político, na realidade, como eu disse, é 24 horas, né? Até para você dormir, você precisa de política. Então, depende muito de qual é o seu foco. Hoje, o foco é pensar que a gente faz parte de um município como, por exemplo, São Paulo, que é um ser vivo, né, cara? Ele vive 48 horas, não é nem 24. Então, a gente precisa saber que a gente faz parte de um todo e saber que essa explosão política que eventualmente possa acontecer depende também da formação e informação das pessoas. Eu acho que basicamente é isso.